A paz do Senhor. Antes da palavra, nós vamos orar por um pedido aqui que entregaram para nós. Júlio César Realino é um desviado que quer oração para voltar para os caminhos do Senhor. Se você também tiver algum pedido de oração que talvez não foi entregue, coloque agora na presença do Senhor para a gente orar, amém? Pai, nós queremos te entregar essa pessoa que o Senhor conhece e orar para que, ó Deus, tudo que o prende seja quebrado e caia por terra em nome de Jesus, para que essa pessoa volte aos teus caminhos, Senhor, volte a andar na tua presença e a fazer parte do teu corpo. Tu conheces, Senhor, a realidade dele, e nós te pedimos que o Senhor entre nessa realidade, porque ele tem manifestado esse desejo de querer voltar. Então, Pai, opera em favor dele, envia os teus anjos, o teu Espírito Santo, para falar a este coração e para trazê-lo de volta para ti. Nós apresentamos também, Senhor, todos os outros pedidos de oração, todas as necessidades, Senhor, de qualquer natureza que forem, que a tua igreja te apresenta neste momento. Pedimos para que o Senhor haja, interfira e abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo um texto que está em 1 Reis 11, do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ler. Eu tenho compartilhado isso com o pessoal da teologia, né? Nós estamos estudando os livros do Velho Testamento, e essa semana Deus começou a falar muito ao meu coração em cima desse texto. Eu tinha até preparado uma outra palavra para ministrar hoje, mas eu senti essa palavra queimar o meu coração, então eu vou compartilhar essa com vocês. 1 Reis 11, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, a deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nos colocamos na tua presença, Senhor, te louvamos porque tu já estás presente aqui, Senhor. O Senhor foi entronizado através dos louvores do teu povo, da tua igreja. Nós pedimos que o Senhor ministre nas nossas vidas nessa noite, Senhor, muito além do que as palavras possam dizer. Que o Senhor ministre aquilo que está no teu coração. Teu Espírito Santo, Senhor, opere neste ambiente. Nós pedimos a cobertura do teu sangue e que os teus anjos guardem este lugar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, não estarmos distraídos, Senhor, mas atentos ao que o Senhor quer nos falar. Honrarmos, Senhor, o privilégio que tu nos dás, Senhor, de podermos nos reunir publicamente como igreja e servir a ti, adorar a ti e ouvir a tua palavra, Senhor. Que essas palavras não sejam sementes plantadas em nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Eu coloquei um título nessa palavra: Conservando a Essência do Coração. E esse rei Salomão, ele é conhecido, filho do rei Davi, e ele tem duas fases bem distintas na sua vida, né? Nós temos falado sobre isso na teologia. Primeiro, no início da sua vida, quando ele foi coroado rei, e Deus aparece a ele e diz para ele pedir o que ele quisesse, e ele pede sabedoria a Deus. E Deus se agrada muito do pedido de Salomão, e diz que lhe daria, além de sabedoria, riquezas, fama, glória, todas as coisas que ele não tinha pedido. Então Salomão tem uma fase da sua vida, do seu reinado, o seu apogeu, né, em que ele tem muitas coisas, o favor de Deus, a bênção de Deus, ele é cumulado de bênçãos da parte de Deus, né? Tanto que não havia um rei como ele naquela região, né? Todos os reis vinham ver e ouvir a sabedoria de Salomão, vinham ver o seu reino, a sua riqueza, tudo que ele tinha, que está nos primeiros capítulos do livro de Reis, e de fato é uma coisa muito espantosa. E nesse período ele escreveu Provérbios, que é um livro muito rico de ensinamentos para a nossa vida diária, para uma vida prática. Um livro em que nós vemos a sabedoria de Deus se manifestando através dos ensinos de Salomão. E tem uma outra fase da vida dele, em que ele está buscando preencher um vazio que se formou no coração dele com as coisas dessa vida, porque ele tinha perdido a vida e a intimidade com Deus. Então, no final da vida dele, ele se torna um homem que escreve o livro de Eclesiastes, e ali a gente vê ele falando sobre a futilidade da vida, sobre a decepção que ele teve com o conhecimento, com a busca de prazeres, né? Um homem que aparentemente está desiludido, um homem que está apático, um homem que está desinteressado, porque lhe faltava o mais importante. Ele ainda tinha riquezas, ainda tinha a sabedoria humana, ainda tinha uma fama, mas ele não tinha mais a intimidade com Deus. Nós vemos no final do livro que ele ainda entende o temor de Deus, e ele conclui que o importante para essa vida é que a gente tema Deus, guarde os seus mandamentos, e ele não perdeu então a consciência de Deus. E eu tenho meditado muito no fato de que o que aconteceu na vida de Salomão é um risco para qualquer cristão genuíno. Então eu comecei a fazer uma análise da vida dele, do que aconteceu para que ele tivesse experimentado esse declínio. Um homem a quem Deus apareceu 2 vezes, um homem que teve o favor de Deus sem medida, não só no sentido espiritual, mas no sentido natural também. Ele tinha tudo, teve um reinado lindo, tremendo, né? Glorioso. Ele construiu o templo de Salomão, que era de uma magnitude para nós impensável, né? Algo muito lindo, muito rico, muito grande, né? E ele ficou muito conhecido pela construção desse templo. E um homem que em 1 Reis diz que tinha muita sabedoria, discorreu sobre vários assuntos, conhecia muitas coisas, né? Mas que no final da sua vida declinou espiritualmente. Então a primeira coisa que nós vemos na vida de Salomão é a transgressão de princípios. Então, e tudo que nós vamos conversar aqui é para que a gente tome cuidado, né? A primeira coisa que a gente vê é que aqui no versículo 2, né, diz que Salomão tinha tomado muitas mulheres e amou essas mulheres que não eram da nação de Israel. Elas eram moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, e também a sua esposa era a filha de Faraó, uma mulher egípcia. E aqui no versículo 2 diz que eram das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, para que eles não tivessem esse vínculo matrimonial com nenhuma delas, que de outra maneira elas perverteriam
o coração do povo judeu para que este povo seguisse os deuses dessas mulheres. Então foi exatamente o que aconteceu com Salomão, né? Ele quebrou esse princípio. Como diz aqui, ele teve 1000 mulheres, né? A gente não sabe como ele deu conta, né, de ter 1000 mulheres. Hoje o homem não dá conta de ter uma, né? Ele teve 1000. Mas muitas vezes não dá, né? E ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E diz que essas mulheres perverteram o seu coração. Então, a primeira coisa que aconteceu com Salomão, que a gente viu aqui no versículo 2, ele quebrou um princípio. E muitas vezes nós achamos que não tem nada demais quebrar um princípio da palavra de Deus. É uma coisa à toa, né? Deus não vai levar em conta. Nós vivemos hoje em dia num tempo em que tudo é muito relativo. E às vezes um cristão fervoroso lá no início da sua carreira cristã, que levava Deus muito a sério, de repente começa a relativizar princípios e dizer: não tem nada demais, né? O fulano fez isso, o cicrano fez aquilo, não aconteceu nada com ele. Eu acho que a gente é muito exigente, né? Muito, tem uma palavra, radical, isso, a palavra que eu estava procurando. A gente é muito radical, mas no princípio da nossa vida cristã, a gente levava tudo aquilo muito a sério. Não é que aquilo era radical demais, ou que com o passar do tempo, aquilo deixou de ser radical. Nós é que andávamos muito mais na presença de Deus naquele tempo, buscando a Deus, né? Com uma fome e uma sede de Deus muito grande, né? Quando Davi passa o reino para Salomão, ele tinha esse fervor, essa disposição, né? Mas depois que ele se envolve com essas mulheres, com essa multidão de mulheres, e todas elas estrangeiras, que adoravam os seus ídolos, a Bíblia fala que elas perverteram o seu coração. E a gente cai no segundo ponto na vida de Salomão, que é a idolatria, né? No versículo 4 do texto que nós lemos, diz que: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então, ele se uniu a essas mulheres, principalmente para manter a paz nos arredores, né? Porque isso o seu pai Davi tinha conquistado para ele. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E ele queria manter essa paz, né? Ele tinha tido descanso no seu reinado. Então, ele fez aliança com essas princesas das nações vizinhas, que eram pagãs, para que não houvesse guerra no reinado dele. E isso teve um custo muito elevado. A princípio, era só uma aliança política. Mas o primeiro versículo diz que ele se apegou com amor a essas mulheres. E no versículo 4 diz que elas lhe perverteram o seu coração para que ele seguisse outros deuses. E agora o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor como o coração de Davi, seu pai. E pensando um pouquinho sobre idolatria, né? A gente fala: Deus me livre, eu não adoro ídolos, né? Desde que eu saí do catolicismo, eu não adoro mais, né? Irmãos, nós deixamos muitas vezes de adorar os santos mortos e começamos a adorar santos vivos. E isso também é idolatria. Nós não adoramos deuses de prata, de ouro, de madeira, de pau, de bronze, mas adoramos santos, né? Ídolos de carne e osso. E isso é um caso sério no meio cristão. Nós nos apegamos às bênçãos de Deus e nos afastamos do abençoador. Foi o que aconteceu com Salomão. E nós começamos a adorar pessoas e coisas. Então, muitas vezes a gente começa a adorar o quê? A nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos líderes, que são coisas com as quais Deus nos abençoou. Às vezes começamos a adorar o nosso emprego, os nossos bens materiais, o nosso salário, aquilo que nós conquistamos. Vamos nos apegando a essas coisas
e deixando a presença de Deus, né? No início a gente buscava tanto a presença dele, e por isso ele nos abençoou da forma como nos abençoou, como ele fez com Salomão, né? Deus foi nos mudando a nossa história, né? Preparando o nosso caminho, nos dando tantas coisas maravilhosas, tantas coisas preciosas, que a gente precisa ser grato sim por elas, mas jamais fazer dela um ídolo. O que é um ídolo? É aquilo que ocupa o trono do nosso coração. E tem muitos cristãos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, que muitas vezes o que está no trono do nosso coração não é o Senhor, não é Deus, mas alguma coisa que Ele nos deu, alguma coisa com que Ele nos abençoou, né? Foi o que aconteceu com Salomão e pode acontecer conosco. Em Mateus 4:10, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele diz uma frase maravilhosa, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então nós devemos ter isso em mente. Só Deus pode ser adorado. Só a Ele devemos cultuar. E também tem um outro versículo em Romanos 1:25. O finzinho dele diz: e adoraram a criatura ao invés do Criador. Então, a gente acha que isso aí é só ímpio, pagão, que faz isso, mas não é verdade, né? Nós vemos dentro do meio evangélico muita idolatria, muita gente adorando cantores, pregadores, às vezes o seu próprio líder, o seu próprio pastor, né? Às vezes a sua família, como eu disse, seus filhos, seu cônjuge, seus bens, suas conquistas, seu carro, seu emprego, o dinheiro que ganha, nós começamos a adorar essas coisas. E quando é que isso se revela? Primeiramente, quando a gente perde essas coisas. É aí que a gente vê o lugar que ela estava ocupando em nosso coração. Então, quando a gente perde pessoas que morrem, né, sejam nossos pais, sejam nossos filhos, sejam nosso cônjuge, seja alguma pessoa que nós amamos, né, algum familiar nosso, mesmo algum ente querido que não seja familiar, tem muita gente que fica totalmente desestabilizado só com a ideia de perder alguém. E isso é um sinal de idolatria, porque tudo que há nesse mundo vai passar, e Deus não. Então nosso coração deve ter só uma pessoa ocupando o trono dele, que é o Senhor. Muitas vezes nós perdemos não através da morte, né? Por exemplo, quando os nossos filhos se casam, eu estou passando por essa fase agora, né? Está casando um atrás do outro, né? E às vezes você se apegou, eu sempre procurei guardar muito meu coração disso, mas às vezes você transfere a sua vida de intimidade com Deus para os filhos que Deus te deu. E o dia que eles querem ou se casar, ou às vezes fazer uma faculdade, mudar para o exterior, as pessoas entram em parafuso, os pais entram em parafuso, porque colocou o seu coração naquele filho, né, naquela pessoa. E na verdade é uma bênção que Deus nos deu. O abençoador continua ali, real, e continua abençoando. Muitas vezes, nós também revelamos o nosso coração idólatra quando a gente passa por decepções e frustrações na vida. Quando as situações, as circunstâncias ou as pessoas nos frustram, nos decepcionam. Às vezes a gente coloca expectativas em seres humanos que só Deus pode cumprir. E quando essas pessoas, de repente, revelam um lado que a gente não ama, que a gente não gosta, ou quando nos traem, ou quando nos trocam por outra pessoa, não sei, quando a gente sofre essa frustração, quando a gente sofre essa decepção, acontece um problema no nosso coração, que é o escândalo. Então, tudo aquilo que, quando você perde, ou quando te frustra, te decepciona, você sofre muito, né? Aquilo te causa um mal muito grande, significa que aquilo está ocupando lugar no seu coração, que não era o lugar correto. Se estivesse no lugar certo, você lidaria com mais facilidade
com aquilo. Mas quando aquilo te desestabiliza, te transtorna, faz muitas vezes você até esfriar o seu coração em relação a Deus, né? Se afastar da vida de oração, se afastar da vida de intimidade com Deus, da vida de comunhão com Deus, né? Muitas vezes se afasta da igreja. E isso mostra que havia uma idolatria em nosso coração. E Deus permite, irmãos, que a gente passe por essas situações, esses tropeços, porque Ele está tentando nos realinhar com Ele, nos libertar dessa idolatria, nos curar, porque a gente às vezes nem se dá conta, a gente só se dá conta quando passa por essas situações que são traumáticas de alguma forma, ou de perda, ou de frustração e decepção. E aí o nosso coração, muitas vezes, se amargura, se enrijece, se esfria e se distancia da presença de Deus. Porque, em última instância, a gente culpa Deus, né? Lógico que a gente culpa a situação ou a pessoa que a gente vivenciou, mas a gente faz que nem Jó, né? Que nós estudamos hoje na aula. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? A gente se questiona muito. Eu não fiz nada para merecer isso. E isso nos leva a um caminho de amargura, de esfriamento, de tristeza, de depressão, que Deus não planejou para nós. Só Deus, irmãos, deve ser adorado por quê? Porque Ele nunca nos decepciona, nunca nos abandona, ou nunca nos escandaliza. Ele sempre vai permanecer, Ele sempre estará ali, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Então, Ele é o único a qual você deve se apegar com bastante profundidade, porque não importa as situações da vida que você terá que passar, Deus permanece o mesmo, né? Em Hebreus diz que Ele era, é e será para sempre, por isso que Ele é o eterno, não há mudança nem variação nesse Deus. Quem muda e varia somos nós, né? Então precisamos tomar cuidado para não permitir que a idolatria nos afaste de Deus, que foi a idolatria que afastou o rei Salomão da presença e da intimidade com Deus, né? E isso trouxe para a vida dele muita frieza espiritual. Então você vê muitas vezes um cristão, eu observo muito isso, né? Que começa a todo vapor, tem disposição até de morrer pelo evangelho, né? E está disposto a abrir mão de tudo da sua vida, de tudo que tem, né? Da sua família, de as nações, de alcançar o mundo perdido. E de repente você vê a pessoa entrar num declínio espiritual muito grande. E se você observar, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa. Ou ela se apegou demais às bênçãos que Deus lhe deu, né? Começou quebrando princípios que aparentemente eram inofensivos, mas isso abriu a brecha, porque o que abriu a brecha para a idolatria entrar na vida de Salomão foi ter quebrado o princípio que não permitia que o judeu se casasse com pessoas estrangeiras, tá? E aí, terceiro ponto que a gente vê na vida de Salomão, e que nós como pais temos que cuidar muito em relação à vida dos nossos filhos. Ele não renovou o combustível que Davi, seu pai, deixou para ele. Então, Davi foi um homem de Deus, que andou na presença de Deus, nunca adorou outros ídolos, foi fiel a Deus. Davi, na tribulação, na angústia, na alegria, na conquista, ele adorava o seu Deus, né? Um exemplo de um adorador. E lógico que Salomão conviveu com seu pai e recebeu muito combustível dele, né? Da vida de intimidade com Deus, da vida de adoração a Deus. Mas Salomão não renovou isso. Ele não escreveu uma história dele com Deus. Ele andou lá a todo vapor do que o seu pai tinha começado. Nós vemos que ele recebeu tudo da parte de Davi. Recebeu a bênção de Deus que estava sobre Davi, vem sobre a vida dele quando ele assume o trono. Davi prepara todo o material para edificar o templo. A única coisa que ele faz é construir. E ele teve um reinado estável, como eu disse, né? Davi tinha conquistado descanso ali ao redor. Tinha guerreado e tinha colocado todos os povos no seu devido lugar. Quando ele passa o reino para Salomão, Salomão tem uma vida tranquila. Salomão não tem que guerrear.
Eu queria ler o versículo de 1 Reis 5, um pouquinho antes, aí, do 3 ao 5, em que o próprio Salomão fala sobre isso. 1 Reis 5, do 3 ao 5. Ele diz assim: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em seu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Tá? Então ele sabia disso. Ele nem precisava ter feito esses casamentos e essas alianças, porque, como ele diz aqui no versículo 4, agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há mais nenhum adversário. Então Davi já tinha dado isso pronto para ele. Ele não precisava fazer alianças para manter essa paz, esse descanso, porque foi Deus que deu isso a Davi, e Davi transferiu a ele. O fato de ele ter feito essas alianças foi uma forma política de manter aquilo que espiritualmente já era dele, né? Foi outra transgressão do rei Salomão. E então ele recebeu tudo pronto. E nós sabemos que Deus não tem netos. Tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, os nossos filhos vão ter que vivenciar entre eles e Deus, né? Eles não podem viver no fluxo da nossa bênção. Hoje nós estávamos estudando Jó, né? E Jó, quando seus filhos se reuniam para beber vinho, para festejar, ele ia lá e sacrificava em favor dos seus filhos, dizendo: porventura, quem sabe, né, os meus filhos têm um pecado, então eu estou sacrificando para Deus perdoar o seu pecado. E lá numa calamidade que vem sobre a vida de Jó, todos os filhos dele morrem de uma vez. Então os nossos filhos têm que conquistar essa história com Deus, que nós conquistamos. Porque depois que Davi morreu e o tempo foi passando, o rei Salomão não renovou isso. Ele não construiu uma história, como era o propósito de Deus, escrever uma história na vida de Salomão. Nós vemos em Eclesiastes 1:1, né, o primeiro versículo de Eclesiastes, diz, provérbios do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Em Provérbios 1:1, ele diz a mesma coisa, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então Salomão a vida inteira foi conhecido como filho de Davi. Entenderam? A gente vê na mídia muitos cantores, muitas pessoas, atores, né, atrizes, que elas não querem fazer um nome em cima do nome que os seus pais fizeram. Elas querem, essas pessoas querem construir o seu próprio nome, a sua própria história, embora outros pegam a carona na fama dos seus pais. Infelizmente foi o que aconteceu com o rei Salomão. Ele foi ali no fluxo, né? Davi deixou uma bênção para ele, uma promessa de Deus a respeito do trono. Davi deixou para ele todo o material para construir o templo. Davi deixou um reino, estabilidade, descanso por todos os lados. Nós vemos isso na vida de outro personagem bíblico, irmãos. Uma vez eu fiz um estudo sobre Abraão, Isaac e Jacó. Nunca preguei sobre isso, mas está no meu caderno. Que Deus chama Abraão, tira Abraão da sua parentela, do meio pagão, o desafia a ir para uma terra desconhecida, faz promessas a ele e ele crê. Então Abraão é o pai da fé. E Deus muda o nome de Abraão, né? Ele era Abrão, começa a se chamar Abraão. Por quê? Abraão escreveu uma história com Deus. Depois nós vemos Isaac, o filho dele, recebeu tudo pronto. Até a esposa, foi o servo de Abraão que foi lá buscar na parentela de Abraão e trouxe para ele. Então, a riqueza de Abraão, a bênção de Abraão, que ele tinha recebido de Deus, a esposa, tudo veio pronto para a vida de Isaac. Isaac não teve desafios.
né? E a gente vê que ele não era um homem de muito discernimento, porque ele foi enganado pela esposa e pelo filho, né, Jacó, que roubou a primogenitura, depois foi lá e roubou a bênção do irmão. Ele não teve discernimento, né, para perceber que o seu filho estava passando a perna nele, né? Não era um homem de muito discernimento. Ele não era um homem de intimidade com Deus. Ele recebeu tudo pronto. E isso é muito perigoso. Não podemos dar tudo pronto para os nossos filhos, porque Deus quer escrever uma história ímpar na vida deles. Eles vão ter que ter experiências com Deus, vão ter que conhecer a Deus pessoalmente. Eles vão ter que dizer, não o Deus do Jefferson, meu pai, mas o meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus com quem eu tenho intimidade, o Deus que tem feito na minha vida, o Deus a quem eu tenho buscado. É muito importante isso, tá? E nós vemos que depois Jacó, né, eu estava falando de Abraão, Isaac e Jacó, ele foi desafiado por Deus também. É aquele que luta com o anjo ali em Peniel, né? Ele tinha um temperamento, uma inclinação, uma herança familiar ruim. Mas é um homem que lutou com Deus para ser abençoado. É um homem a quem Deus também mudou o nome de Jacó para Israel. Porque ele teve uma história com Deus. Nós vemos que Isaac, Deus não mudou o seu nome, né? Veio tudo de bandeja para a vida dele. Ele só foi, na verdade, o canal da bênção, que passou de Abraão, por ele, até Jacó. E Jacó foi o cumpridor das promessas, né? Teve 12 filhos, que deu início à nação de Israel, através daqueles seus 12 filhos. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, que você não seja aquele que recebe tudo pronto, aquele que anda somente na bênção dos seus pais, mas que você busque escrever a sua história com Deus, porque a história que Deus tem para cada pessoa é única. Ele infelizmente também falhou nisso, né? Quando o combustível de Davi, que Davi tinha deixado para a vida dele, foi acabando, ele foi perdendo a velocidade, né? E foi indo atrás de outros deuses. Uma coisa que Davi nunca fez até o fim da sua vida. Foi adorando outros deuses, buscando outros deuses. Porque as suas mulheres lhe perverteram o coração. Nenhuma mulher perverteu o coração de Davi. Nunca Davi permitiu que outro Deus se assentasse no trono do seu coração. Nós vemos que as mulheres perverteram o coração de Sansão também, né? Por causa do amor das mulheres, ele acabou perdendo a sua unção de nazireu. Perdeu a força, perdeu a dignidade, né? Perdeu tudo que Deus tinha planejado para a vida dele, porque permitiu que as mulheres pervertessem seu coração, né? Nós temos que deixar somente Deus ocupar esse trono. Por último, nós vemos uma coisa muito clara, que é uma diferença entre Davi e Salomão. Davi estava preocupado em construir um reino para Deus. Davi nunca tomou para si o reino que Deus lhe entregou. Todas as guerras, todas as batalhas, todas as vitórias, todas as dificuldades pelas quais Davi passou, é porque ele amava Deus intensamente. O que ele mais desejava é que Deus fosse engrandecido, que Deus fosse glorificado. Nós vemos, não vamos ler o capítulo inteiro de 2 Samuel 7, em que ele começa dizendo assim: eu moro numa casa de cedro, uma casa bonita. Ele tinha um palácio, mas a arca de Deus está numa tenda. Eu quero construir uma casa para Deus. É um desejo do coração dele. Aí é onde Deus fala com ele. Primeiro Deus diz: olha, eu não habito em casas feitas por mãos de homens, né? Em nenhum lugar você viu eu habitando numa casa feita por mãos de homens. Mas aquele desejo de Davi foi uma coisa que agradou o coração de Deus. Então ele diz: você não vai me edificar uma casa, porque você foi um homem guerreiro, você foi um homem cujas mãos estão sujas de sangue, mas o teu filho edificará uma casa para mim. Eu não vou habitar nela, mas os meus olhos e o meu nome estará sempre nela. Então Davi, o desejo dele, e você deve sondar o seu coração. Qual é o desejo que está no seu coração? Qual é o desejo que move teu coração? O desejo dele era construir o reino de Deus. Não importava o quanto isso custasse para ele. Ele queria que o nome de Deus fosse engrandecido e glorificado. E nós já vemos Salomão, quando o coração dele é pervertido por suas mulheres,
ele começa a usar o dom, o talento que Deus deu a ele para com os deuses de suas esposas. Vamos ver o versículo 7 de 1 Reis 11. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E aí o versículo 8, que é o último que nós lemos, diz: e assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Então, muitas vezes no começo da sua vida cristã, Deus te dá dons, talentos para servi-lo. Quando você começa a se distanciar de Deus, se afastar dele, perder a intimidade com Deus, você começa a usar esses talentos para o mundo, para o diabo, para servir a outro Deus que não o nosso Deus verdadeiro. Foi o que ele fez. Não somente ele serviu a esses deuses das suas esposas, como ele também usou o talento que Deus tinha lhe dado para edificar templos, aonde essas mulheres iam adorar, queimar incenso e servir os seus deuses. E ele andou após esses deuses também. Então, foi um declínio muito grande, né? Aquilo que Deus entrega para a sua vida no início da sua conversão, pode, com o passar do tempo, se perder. Se você quebrar princípios, permitir que ídolos ocupem o trono do seu coração, não renovar o combustível da sua vida de intimidade com Deus, né? Me lembrei agora que no tabernáculo havia o candelabro com 7 lâmpadas e o altar do sacrifício. E havia uma ordem de que o fogo nunca se apagasse no altar do sacrifício e nem nas lâmpadas que estavam acesas dentro do santuário. Ele precisava ser renovada todo dia, 2 vezes por dia, para aquele fogo não se apagar, né? O fogo onde os sacrifícios eram queimados e o fogo da lâmpada que permanecia iluminando a parte de dentro do santuário. Então, isso é um sinal para nós, que nunca você deve deixar o fogo de Deus se apagar. O primeiro vem da cruz, a sua gratidão, a sua adoração, o seu desejo constante de servir, de levar esse reino adiante, de falar desse reino para as pessoas. E em segundo lugar, a luz de Deus que te dá entendimento e faz você andar na verdade. Tá? Esse fogo nunca pode se apagar. Era uma ordem lá e é uma ordem para a nossa vida espiritual. E por último, esteja continuamente envolvido em construir e edificar o reino de Deus. Use seus talentos, use seus dons, use a sua sabedoria, use a sua capacidade, primeiramente para isso. E Deus te dará o resto, né? Procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Porque senão, com muita satisfação, o diabo vai usar tudo isso que Deus colocou na sua vida para servir os interesses dele. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. E essa palavra eu quero que seja um alerta, porque o que aconteceu com Salomão, pode acontecer com qualquer um de nós. Na verdade, Salomão teve experiência que talvez a maior parte de nós nunca teve. Ele viu a Deus 2 vezes, Deus veio falar com ele, Deus apareceu para falar com ele. E no entanto, isso não foi o suficiente para que no final da sua vida ele se tornasse idólatra e um homem que se distanciou de Deus. Tá? Não creio que ele tenha morrido perdido, mas eu creio que a história dele, a história que ele tinha, que Deus tinha intenção de escrever na vida dele, poderia ter sido muito diferente. Então, tomem cuidado, não quebrem princípios, não deixe que nenhum ídolo ocupe o seu coração. Renove continuamente o fogo de Deus na sua vida e expanda o reino de Deus, esteja envolvido sempre com a obra de Deus, com o reino de Deus, com as coisas que dizem respeito a Deus, continuamente. Eu creio que isso será suficiente para que você tenha uma fé viva até o último dos seus dias.
Essa semana o bispo Zezinho esteve lá em casa e isso fez eu meditar muito nessa palavra e sentir o desejo de ministrá-la. E eu fiquei observando e eu disse no meu coração, a mesma pureza que eu lembro que o Zezinho tinha nos primeiros dias, a mesma disposição para servir a Deus, né? A mesma tranquilidade em não se preocupar com as coisas dessa vida, ele tem até hoje, né? Ele é um homem ainda cheio de unção, um homem disposto, porque todos os dias dessa semana ele saiu à noite. Ontem ele deu aula o dia inteiro, também foi para Ribeirão à noite, chegou quase 1 hora, né, Jefferson? Hoje de manhã ele veio, pregou de manhã, e foi à noite pregar em Ribeirão, e está indo para São Paulo agora à noite, porque amanhã ele tem um compromisso 9 horas da manhã, outro às 3 horas da tarde. Então, lá em casa a gente até brinca, né? Quando ele vem para o retiro, porque a Evelyn costuma falar assim, ele vai vir no sábado à noite, vai embora no domingo de manhã, porque ele vai pregar em Bebedouro, à tarde, à noite ele vai pregar em Matão, segunda de manhã ele vai para outra cidade, segunda noite ele está em São Paulo para terminar o retiro dele, porque ele é assim, né? E não só é um homem workaholic, né, que trabalha, que faz obras, mas é uma pessoa que tem o coração no reino de Deus, é uma pessoa muito pura de coração, né, muito tranquila, e você percebe que a cabeça dele está no reino de Deus, né, não está nas coisas dessa vida, não está preocupado. E nós vimos a história do Zezinho, quantas coisas que ele sofreu, quantas injustiças, quantas perdas, né, quanto sofrimento ele enfrentou, muito mais do que nós, né, que nós ficamos juntos. E ele foi para longe, e assim, já muita gente, a gente poderia dizer assim, passou a perna no Zezinho, né? Fez o Zezinho de bobo. E, no entanto, nada disso mudou o seu coração. E para mim, mais do que as palavras que ele prega, essa é a maior mensagem que ele passa. De alguém que começou e tem corrido a carreira com a mesma intensidade. Eu creio que ele vai chegar nos últimos dias dele na mesma velocidade. Tá? Que isso seja um referencial para todos nós, né? Jamais a gente perca esse fogo, né? Esse compromisso com Deus, essa alegria em servir a Deus, essa disposição, essa integridade de coração, né? Enquanto que Salomão deixou que seu coração fosse corrompido, se distanciasse de Deus, né? Que o nosso coração permaneça fiel, íntegro, como eu coloquei, conservando a essência do nosso coração, que foi o que Salomão perdeu, tá? Vamos orar. Pai querido, nós nos apresentamos a Ti nessa noite, Senhor, e te pedimos, Senhor, perdão por todas as vezes em que, por algum motivo, Senhor, nós não cultivamos essa intimidade. Nós permitimos que circunstâncias dessa vida, Senhor, nos afastem de Ti, esfriem o nosso fervor, a nossa fé, a nossa busca e o nosso compromisso. Senhor querido, tenha misericórdia de nós, Senhor, que possamos até o final da nossa vida termos aquele amor, aquele fervor e aquela paixão que tínhamos no princípio. Renove em nós esse fogo, Senhor, continuamente, que ele arda no altar do nosso coração. Possamos olhar para a cruz e permitir que dali jorre água viva, Senhor, que mate a nossa sede, que nos alegre, que nos encha, e de tal forma, Senhor, sempre tenhamos dessa água para compartilhar, para repartir, Senhor, para suprir a sede deste mundo que é tão carente de Ti, Senhor. Ó Deus querido, renova-nos na Tua presença. Espírito Santo, nos mova a Te buscar, a buscar a face do nosso Deus, a buscar a intimidade, que jamais abramos mão dessa intimidade, de uma vida de oração, de uma vida, Senhor, pautada pela palavra, que jamais abramos mão de princípios, Senhor, que jamais permitamos que nenhum Deus se assente no nosso coração além de Ti, nenhum ídolo, porque o Senhor não compartilha esse trono com mais ninguém. Ou o Senhor está assentado, ou o Senhor reina no nosso coração, ou então estamos enganando a nós mesmos, Senhor, e outros ídolos, outros deuses, outras coisas têm ocupado este lugar. Ó Deus, Salomão só se deu conta, Deus, do que aconteceu com ele na sua velhice. Não permita que isso aconteça com a Tua igreja, Senhor. Que sejamos sempre jovens diante de Ti, cheios de ânimo, Senhor. Guardemos a pureza do nosso coração. Estejamos comprometidos com o Teu reino, Senhor. E esse combustível, Senhor, se renove diariamente, porque é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo em nós, é a Tua aprovação, Senhor,
a alegria, Senhor, que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, que nos renova continuamente. Por isso eu te peço, encha, Senhor, as nossas vidas. Encha o teu povo, Senhor. Encha a tua igreja com a tua presença. Que cada um de nós tenha esse compromisso, Senhor, de te buscar, de andar diante de ti, de não permitir, Senhor, que nada nesta vida, nenhuma frustração, nenhuma decepção, nenhuma perda nos afaste de ti. Pelo contrário, Senhor, que os ídolos caiam e a nossa vida seja realinhada, Senhor, contigo, com a verdadeira adoração. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar as mãos, queridos. Eu não consigo deixar de pensar todas as vezes que a gente lê esse texto, que o homem mais sábio do mundo se tornou, desculpe a palavra, mas o mais burro, né? Não é? De fazer uma coisa dessa, né? Mas a verdade é que ele mesmo disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Acabou o temor, acaba a sabedoria, né? Enquanto nós temermos a Deus, tem sabedoria. Quando a gente deixa de temer a Deus, a gente perde também a sabedoria, né? E aí faz besteira na vida, né? Espera um pouquinho, senão não pega o tom. Tem uma música, um corinho que a gente cantou na vigília sexta-feira, que fala assim: eu te amo, ó Deus. Vamos cantar para terminar, vou te ensinar, se eles me ajudarem. Todos que te amam, pois todos que te amam brilham como o sol ao amanhecer. Samuel errou. Amam, brilham como o sol Eu te adoro, eu te adoro. Só a capela, deixa os instrumentos, para só as vozes. Eu te adoro, ó Deus, pois todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Pois todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Eu te sirvo, ó Deus. Eu te sirvo, ó Deus, pois todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Pois todos que te servem brilham como o sol ao amanhecer. Para terminar, eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Pois todos que te amam brilham como o sol ao amanhecer. Pois todos que te amam brilham
sol, como o sol ao amanhecer. Espírito Santo, guarda cada um dos irmãos que está aqui, Senhor. Cobre a cada um com o teu sangue, Jesus, e guarda cada um debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção, Senhor. Ó Deus, reveste a cada um, Senhor Deus, com poder e autoridade, Senhor. Guarda também os irmãos que não estiveram nesta noite conosco, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida deles. Guarda a casa deles, Pai. Ó Deus, guarda a casa de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que a tua mão nos conduza, Senhor, nos dando sabedoria, discernimento. Senhor, nos livra de todo o mal, Senhor. Ó Deus, livra a nossa vida e a nossa casa, Senhor Deus, de toda cilada, de todo o mal, de toda a artimanha do inimigo, Senhor. Ó Deus, nós declaramos aqui que a nossa vida está no teu altar. Eu declaro aqui e coloco a vida de cada irmão aqui no teu altar, nas tuas mãos, guardado por ti, Senhor. Ó Deus amado. E nós profetizamos aqui que nós vamos andar de vitória em vitória, em nome de Jesus, que o diabo não tem poder para nos causar nem prejuízo nem dano, em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um, amém? Dê um abraço em 35 irmãos antes de sair, para ninguém sair desse abraçado.